Bom dia, povo abençoado de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Começando mais um dia abençoado para a glória de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se decepcionou com alguém? Já se frustrou com alguém? Tenho certeza que sim, eu também. Você também já frustrou alguém? Você já decepcionou alguém? Você já colocou a sua expectativa em alguém que um dia te frustrou, te decepcionou? Muitas pessoas seguem umas às outras pelas redes sociais, ali, né, e acabam uma hora ou outra se frustrando por conta de algum acontecimento. Muitas pessoas seguem um líder religioso que muitas vezes ali vai ter uma frustração por algum acontecimento também, uma decepção, porque está colocando a sua expectativa, a sua esperança em pessoas. Pessoas erram, falham e muitas vezes a pessoa acaba se decepcionando e se frustrando também. Assim é com a nossa vida. Todos os dias nós olhamos, seguimos pessoas e muitas vezes colocamos a confiança, né, em pessoas que muitas vezes vão nos frustrar. Mas existe um que não frustra ninguém, esse é Jesus. Mas e quando a pessoa não reconhece quem ele é? Com certeza vai ser frustrado também. Lá em Mateus 16, Deus fala que Jesus chega nos seus discípulos e pergunta a eles: quem aí o povo diz ser o filho do homem? E aí os discípulos falam para Jesus. Uns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é um dos profetas. E de repente ele vira para os discípulos novamente e fala: se vocês, quem dizem que eu sou? E ele ali, aquele que era mais atrevido, mais ousado, Pedro, se levanta e fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus vira para ele e fala: Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o Pai. Então ele fala assim: tu és Pedro, pequenas pedras, mas sobre esta pedra, sobre mim, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado também no céu. Então olha que interessante, né? As pessoas seguindo Jesus, uma multidão seguindo Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Esse é o problema de muita gente hoje. Muitas pessoas também dentro das religiões estão seguindo Jesus, de certa maneira, mas não entendem quem Jesus é de fato. Para aquele povo, aquela multidão, Jesus era Elias. Eles imaginavam que Jesus era ali representante do profeta Elias, ou mesmo até uma reencarnação de Elias. Outros falavam que ele era também ali uma pessoa igual a Jeremias, né, que também era o profeta chorão, que foi lá no Velho Testamento, que ele chorava pelo arrependimento do povo. Outros falam que ele era João Batista, um homem ousado, um homem que pregava sem medo, mas eles comparavam Jesus àquelas pessoas, ou até mesmo, né, a uma reencarnação daquelas pessoas, quem sabe, né? Uma coisa que não existe, que é reencarnação. E ali eles falam: é um dos profetas esse daí, é mais um que veio. Mas na verdade muitas pessoas estão assim hoje também. Estão seguindo Jesus, ponhando a expectativa em Jesus, a esperança em Jesus da maneira errada. Por quê? Muitas pessoas buscam Jesus por conta de uma revelação. Muitas pessoas buscam Jesus por conta da forma, né, que é falado sobre ele. Muitas pessoas buscam Jesus porque estão vendo testemunho de outros ali falando dele, mas eles mesmos não têm um relacionamento com Jesus. E o que acontece? Expectativas erradas geram frustrações. Esperança na pessoa errada, sem conhecer de fato, gera o quê? Decepção. Então nós temos que entender que nós precisamos conhecer Jesus de fato. E quem que conhece quem é Jesus de fato? Quem é discípulo. Quando Jesus pergunta para os discípulos ali: quem diz, aí, quem que vocês acham que eu sou? Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo. Quem realmente é discípulo tem revelação do Pai. Quem é discípulo recebe do alto. Quem é discípulo realmente tem uma experiência diferente do que ser apenas um seguidor. Porque o seguidor muitas vezes ele segue para receber algo. O discípulo não. O discípulo segue para entregar algo, para fazer algo em prol ao reino, em prol ao Pai. Então nós vemos a diferença daquele que segue e daquele que é discípulo. O discípulo está sempre aos pés do mestre aprendendo. O seguidor, ele nunca quer saber de aprender. Por quê? Porque ele só quer receber algo para o seu bem-estar naquele momento. Então você vê a diferença. E para quem é discípulo, ele fala assim, né? Ele fala assim: tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, o discípulo faz parte da igreja. O seguidor não, ele apenas frequenta a igreja.
O discípulo é aquele que recebe do Pai coisas maravilhosas. Agora, o seguidor, ele recebe coisas, mas ele realmente não reconhece o rei. Então nós vemos a diferença entre discípulo e seguidor. O discípulo realmente ele tem uma chave. O seguidor não, ele tem a porta fechada o tempo todo e vive batendo para alguém abrir. Mas o discípulo tem uma chave, a chave que abre todas as coisas. Porque ele disse para Pedro: Tu és Pedro, sobre essa pedra eu vou te ficar a minha igreja e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu também. Entende aí a diferença entre seguidor e discípulo? Entre pessoas que até seguem Jesus, mas ainda não conheceram Jesus de fato? Aquelas pessoas que muitas vezes estão buscando em Jesus portas abertas, mas Jesus já deu a chave para você. É aquele que falou assim: a porta está aí, basta você abrir, porque a chave está nas tuas mãos. E muitas pessoas estão com as portas fechadas em muitas áreas da vida, por quê? Porque não estão usando a autoridade que Deus deu. A chave representa a autoridade que Deus nos dá para abrir portas e fechar portas. A autoridade que Ele nos dá no mundo espiritual para repreender o mal, e o mal tem que se afastar de nós. Por quê? Porque Ele nos deu autoridade, e para ter autoridade tem que ser discípulo, não basta ser apenas seguidor. Porque o seguidor, ele fica o tempo todo implorando, pedindo ali, e ele não move, né, em si mesmo para poder realmente fazer algo em prol aquilo que está precisando ser feito. Mas o discípulo não, o discípulo ele tem atitude, o discípulo ele tem relacionamento, o discípulo é aquele que realmente ele vai em busca de fazer algo porque ele tem a autoridade do reino, ele tem as chaves. Muitas pessoas às vezes estão até com a chave na mão, mas elas não sabem como usar essa chave. Por quê? Porque ainda não reconheceram quem de fato Jesus é. Ele te deu poder, autoridade, para que você possa estar fazendo com que a tua vida seja transformada através dele. Então, não se frustre até mesmo com Jesus, porque muitas pessoas se frustram até mesmo com Jesus por conta do quê? Por apenas ser um seguidor. As pessoas muitas vezes põem uma expectativa em Jesus, aquilo que muitas vezes foi prometido às vezes por um homem que te causou frustração e vai te causar frustração em cima daquilo que Jesus não ofereceu. Ele falou que ele vai nos abençoar em todas as áreas da vida. Porém, quando nós colocamos a expectativa errada nele, achando que nós temos que buscá-lo somente por aquilo que ele dá, não por aquilo que ele é, nós vamos ter uma decepção muito grande, porque Jesus, ele nos ensina que ele faz tudo segundo a vontade do Pai. E a vontade do Pai para a sua vida é que você tenha um relacionamento íntimo com ele, você tenha um relacionamento de discípulo, não apenas de seguidor. Então medite, pare e pense, essa chave está nas suas mãos, basta você saber usar. Mas para isso você tem que se prostrar e falar: Senhor, eu quero estar aos teus pés, aprendendo cada vez mais contigo e se tornando cada vez mais discípulo do Senhor. Isso é maravilhoso, que coisa linda, né? Então tem uma frase que diz assim: onde houver um não da vida, use a chave do reino para encontrar o sim de Deus. Onde houver um não da vida, use a chave do reino para encontrar o sim de Deus. Então que você possa entender que você que está me assistindo agora e você está me vendo, né? Você é seguidor ou é discípulo? Você entendeu de fato quem Jesus é mesmo? Ou você está apenas implorando o tempo todo para que portas sejam abertas, que bênçãos venham para a sua vida? Ou você está aí sentado aos pés de Jesus aprendendo e falando: Senhor, eu tenho uma chave, muito obrigado por essa chave. Agora o Senhor me deu autoridade para exercer a minha função de discípulo, assim como nós podemos ter realmente em Deus ali muitas portas abertas, muitas bênçãos de Deus, mas para isso é necessário a gente ser discípulo, não apenas seguidor. Não se frustre com pessoas, porque pessoas vão te frustrar o tempo todo. Até mesmo eu posso te frustrar, porque às vezes eu posso falar algo que não vai te agradar. Mas olhe para Jesus, e seja realmente discípulo, não apenas um seguidor. Por quê? Porque eu tenho certeza que nele, quando você sabe quem ele é de fato, você se relaciona com ele de verdade, você não vai se frustrar com ele. Mas para isso você tem que entender que ele te deu um chamado para estar aos pés dele, aprendendo com ele e relacionando com ele o tempo todo. Porque ele te ama, ele quer te dar a vida e as bênçãos aqui nessa terra, ele quer te abençoar também. Mas para isso entenda o propósito a qual Deus está falando com você hoje. Deus abençoe grandemente o seu dia, sua casa, sua família, que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus.